Nós estamos estudando o livro de Jonas, não é? E nós estamos no capítulo 2. Hoje eu vou concluir a meditação no capítulo 2. Comecei domingo passado à noite, onde lemos esse texto, e lá Jonas, no ventre do peixe, ele vive o seu arrependimento, não é? E eu chamei aquele lugar de o inferno na terra. Ele estava num inferno lá, realmente dentro da terra, por causa daquela circunstância. Pode imaginar 3 dias e 3 noites no ventre de um animal, pensando que vai morrer e não morre, não é? E tanta coisa ali acontecendo. E nós aprendemos, não é, na semana passada, alguns valores, alguns princípios sobre o que acontece no lugar do arrependimento. Vamos reler o texto da palavra de Deus e depois nós vamos meditar novamente dele. Jonas capítulo 1, verso 17, começa a história e diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E então, verso 1 do capítulo 2, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E então eu disse: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. E quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A gente aprendeu a semana passada que as crises ministeriais desse profeta levaram a ele a endurecer o seu coração, e ele só pôde ser quebrantado quando entrou no inferno na terra. E que algumas pessoas são assim, não é? Que só se arrependem quando Deus fecha todas as portas ao redor dele. E aprendemos que o lugar do arrependimento é, antes de tudo, o lugar do quebrantamento, porque enquanto o nosso coração estiver duro, mesmo que Deus fale conosco, a gente não é capaz de perceber que Ele está falando às vezes, e nem quer ouvir o que Ele está falando. E então Deus quebranta o nosso coração. Depois aprendemos também que o lugar do arrependimento se torna lugar da oração. Não da oração litúrgica, da oração que faz parte de um ritual, mas da oração que é uma busca intensa da alma. Quando a gente está no lugar do arrependimento, a gente busca o Senhor como nunca buscou antes na vida, não é? Porque a gente precisa, porque a gente crê que o único que pode nos salvar é Deus. Jonas, lá naquele lugar, entendia: dentro desse buraco que eu estou, no ventre desse peixe, não tem quem possa me salvar, a não ser que Deus escute o meu clamor. Depois aprendemos que o lugar do arrependimento é o lugar onde os nossos olhos mudam e a nossa percepção da realidade muda. Então, o que nos levou até aquele lugar, a gente começa a entender de modo diferente.
né? E a gente viu aqui no texto que eu fiz lá a minha tradução, que diz assim: os que demonstram lealdade às coisas vazias de sentido abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele estava falando dele mesmo. Eu era leal a pensamentos, ideias, mas aqui dentro do ventre do peixe eu descobri que aqueles pensamentos, ideias, aspirações não têm sentido, e eu então estou buscando a Deus novamente, e aí então a percepção da vida muda no lugar do arrependimento. Mas eu quero concluir essa mensagem falando da última coisa que o lugar do arrependimento significa nas nossas vidas. Quando a gente vive arrependimento na presença do Senhor, é lugar, naquela hora, é lugar de firmar pactos com o Senhor. E Jonas, no versículo 9, ele firma alguns pactos com Deus, que eu queria destacar para você, que são os pactos que Deus quer que você firme com Ele. Versículo 9 diz assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas não apenas se arrependeu dos seus pecados, e não apenas clamou intensamente por Deus, mas lá no ventre do peixe, ele fez alguns compromissos com Deus. E essa é uma coisa que a gente precisa entender. A nossa vida cristã, ela é feita por compromissos, por pactos, que nós firmamos com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Jonas entendeu que, apesar dele ser profeta, de profissão, ele ainda não tinha um coração comprometido com Deus. E olha que coisa interessante, porque às vezes a gente se engana, a gente acha que conhece a Deus, a gente acha que já teve experiências com Deus, a gente acha que a gente tem uma longa história, e Deus está trabalhando às vezes na nossa vida para a gente firmar pactos elementares, que a gente ainda não firmou com Ele. E foi isso que Jonas descobriu. E ele firmou alguns pactos muito simples e muito elementares da vida devocional, da vida de adoração. O primeiro pacto foi o pacto da gratidão. Olha que coisa interessante. Ele está dentro do peixe e ele diz, com voz de agradecimento: Senhor, se o Senhor me salvar, eu serei grato ao Senhor. Eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou ter um pacto de gratidão. Olha, se você já recebeu algo tremendo de Deus, uma tremenda salvação, não fazer um pacto com Ele de gratidão, no mínimo é ingratidão. Não é verdade? Quem já recebeu uma grande bênção do Senhor? Levanta a mão aqui. Louvado seja Deus. Quantas mãos levantadas. Então você tem uma marca de Deus na tua vida, marcas do Senhor que ficaram na sua história. E o que Deus está dizendo é que essas marcas, elas são dignas de louvor, de gratidão a Deus. Somente o ingrato ou o manipulador não arrependido não volta para agradecer. Tem gente que é manipuladora, você sabe, né? Já viu isso? Nas famílias sempre tem um que é meio manipulador, né? A gente chega lá, sabe como conversar, sabe como pedir, e ganha o que quer e depois, desaparece. Porque na verdade não tem gratidão. Por isso, quando a certeza da intervenção do Senhor vem na nossa alma, isso nos leva a um compromisso, o compromisso de nós sermos agradecidos ao único que pode nos salvar. E aí a gente firma pactos com Deus, pactos tremendos com Deus. Uma médica
que eu batizei o ano passado, ela contou sua experiência de uma maneira muito interessante. Ela, de uma família de um outro ramo religioso, casou-se com um crente, não é? E nessa dicotomia, né, de casamento, ela ouviu e viu a fé do seu marido durante muitos e muitos anos. Mas por causa dos compromissos que ela tinha com a sua família, por causa das preocupações, não é, que havia ali no coração, de que a família pensasse, ela mudasse de religião ou de fé, ela sempre se manteve no seu lugar, ainda que Deus estivesse falando no seu coração muitas vezes. E ela teve um primeiro episódio na sua vida, de um momento muito crítico, muito difícil na sua vida, e ela então pegou todos aqueles valores e ensinos que Deus tinha passado para ela através do seu marido, e um dia ela fez uma oração, e naquela oração ela se comprometeu com Deus, e disse: olha, Senhor, se o Senhor ouvir a minha voz agora, eu vou firmar compromisso com o Senhor, eu vou seguir o Senhor. Deus ouviu a oração, abençoou a vida dela, e ela esqueceu do compromisso. Mas não é só ela não, tem muita gente que faz isso, não é verdade? Os anos se passaram, e ela é uma nadadora exímia, o filho dela também, gostam de nadar no mar, não é? de fazer travessias, essas coisas assim. Eu não gosto muito dessas coisas não, mas ela gosta muito. E um dia então ela e o filho, já na fase quase de universidade, final da adolescência, e eles dizem: vamos nadar. Foram para a praia, e então entraram no mar, começaram a nadar, e de repente a correnteza começou a puxar, eles começaram a ficar cansados, e não tinha pé, e a coisa começou a ficar feia, e os dois começaram a se afogar, apesar de serem nadadores. E quando ela desceu à profundeza e não encontrava pé, ela fez uma oração, falou: Deus, se o Senhor puder me ouvir, por favor, pelo menos salva o meu filho. E na mente dela veio assim: mas você já fez essa oração uma vez e nunca cumpriu os seus pactos? E ela disse: Senhor, mas eu garanto que dessa vez eu vou cumprir. E o interessante foi que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ouviu a oração daquela mulher, e de repente ela, chorando, falou isso para a gente: eu não sei como, eu simplesmente toquei o pé no chão e vi que dava pé. Não sei se era um banco de areia, eu não sei o que era, mas eu podia ficar de pé, e na mesma hora eu sabia que Deus tinha ouvido a minha oração, e tanto eu quanto o meu filho fomos salvos naquela hora. E um dia na nossa célula, no nosso grupo pequeno, ela deu esse testemunho e disse: dessa vez eu estou fazendo um pacto com Deus, e aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. A minha vida pertence ao Senhor, porque eu estou ouvindo a voz dele há muito tempo, mas tenho fugido dele. Sabe, às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas não entende que ele é digno da nossa gratidão. Por isso então ele nos chama a firmar pactos com ele, pactos de gratidão, de louvor. Por quê? Porque a ingratidão nos faz insensíveis. A gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor pela nossa ingratidão. Deixa eu contar um pouquinho a história do meu irmão. A separação dos meus pais foi dramática na nossa casa. Já contei alguma coisa disso para vocês aqui. E não afetou só a minha vida, afetou a família inteira. E o meu irmão, durante muitos anos, um dos meus irmãos, ele teve muitos problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de ordem financeira, de trabalho e assim por diante. Ele já era casado nessa altura, quando nós tivemos essa conversa,
E sabe aquelas pessoas que não se acertam na vida, que nunca dá certo na vida? E o papai, com o sentimento de culpa dele, não é? Ele suportava a família do meu irmão, mandava grana, fazia isso, fazia aquilo. Meu tio, que é irmão da minha mãe, um querido, já falecido ele, também tinha dó de tudo que tinha acontecido, ajudou muito a minha mãe, mas ajudava o meu irmão. Até arrumou um emprego para ele. Meu tio tinha um açougue, levou meu irmão para trabalhar no açougue, ensinou a profissão para ele, falou: olha menino, isso aqui vai dar futuro para você. Ele chegou a abrir um segundo açougue, já estava pensando nos seus filhos, no meu irmão, quase como adotado. Mas o meu irmão era um inconformado com a vida, e não importava quem fizesse alguma coisa para ele, nunca era suficiente. Você já viu gente assim? Todo mundo tinha obrigação de ajudá-lo, todo mundo tinha obrigação de ajudá-lo. Havia um sentimento tão grande de dor dentro da alma, tá? Que ele não era grato a nada e a ninguém. Bom, ele saiu um dia do açougue porque ele ficava cheirando carne quando saía de lá. Mas se você trabalha com carne, vai cheirar o quê? Você entende? E aí um dia eu fui falar com ele, falei assim: mano, por que é que você largou o emprego outra vez? Não dá, esse trabalho é muito estranho, pesado, duro, tem que carregar para lá, carregar para cá e tal. Eu falei: mas como é que você vai viver? Eu sempre dei um jeito. Falei: você nunca deu jeito, rapaz, é o pai que te cobre tantas vezes. E ele olhou para mim e falou assim: não pedi para nascer, vão ter que me aguentar. Eu olhei para ele e falei: cara, você não entendeu nada da vida. O pai vai morrer, o tio vai morrer, a mãe vai morrer, e tu vai viver sozinho aqui nessa vida. E louvado seja Deus porque a tua mulher te aguenta, porque senão até ela vai embora. Porque ninguém tem obrigação de fazer nada por você. Sabe, às vezes a gente vive uma tremenda ingratidão por não entender que nós somos fruto das nossas próprias decisões. Se você está no ventre do peixe, é porque você escolheu ficar lá, porque Deus te chamou várias vezes para ir para outro lugar. E é o cúmulo da ingratidão quando a gente, mesmo abençoado pelas misericórdias de Deus, que às vezes usa gente ao nosso lado para nos abençoar, e a gente não é capaz de enxergar a bondade do Senhor e às vezes a bondade das pessoas. Por isso, quando a gente passa pelo arrependimento, a nossa mente muda e a gente entende o que é graça. Graça é um favor que eu não mereço, porque ninguém tem obrigação de nada. Você é dono do seu nariz, você é dono das suas decisões. Por isso você precisa voltar para Deus e, no mínimo, ser agradecido, porque nem o ar que você respira é teu, é o sopro de Deus emprestado para você. Jonas entendeu e ele voltou. E eu queria desafiar você a voltar para Deus, para agradecer a Deus o que Ele já te deu. Agradecer porque você está vivo, agradecer o ar que você respira, agradecer o sustento, agradecer as misericórdias do Senhor, as pessoas que tantas vezes foram bênção de Deus. E você não pode imaginar como isso é transformador na vida. Um dos momentos mais gratificantes que a gente vivia lá na Cristolândia, no Paraná, eu não sei como é aqui, a gente fazia a cerimônia do lava-pés, né? Sabe aquela cerimônia inspirada naquilo que Jesus fez, que lavou os pés dos discípulos? E nós convidávamos as famílias dos alunos da Cristolândia para serem aqueles que eles iriam lavar os pés. E eu vi tanta coisa linda acontecer.
Eu me lembro de um rapaz lavando os pés da sua mãe, chorando e dizendo: mamãe, eu estou aqui lavando os seus pés hoje porque eu aprendi que o amor da senhora foi tão grande por mim, porque nunca desistiu de mim. Quando eu desapareci nas ruas da cidade, a senhora saía para me procurar, e eu às vezes a via e me escondia da senhora, mas mesmo assim a senhora nunca desistiu de mim. E chorava a mãe, chorava filho. Você pode imaginar a cena? Eu me lembro de um garoto lavando os pés do seu pai. Você não imagina como esses dois choraram, porque pela primeira vez, aquele que estava com o coração duro entendeu o significado da gratidão. Será que você já entendeu o significado da gratidão para com pessoas e para com Deus? Porque Ele ainda não desistiu de você, não vai desistir. Enquanto houver um sopro de vida em você, Ele vai continuar lutando para que você encontre o caminho da paz, da certeza e da vitória. Hoje o Senhor te convida a fazer um pacto de gratidão. Mas Jonas fez um outro pacto naquele dia. Diz a Bíblia que ele disse: eu te oferecerei sacrifício. E é interessante isso, porque ele estava falando de adoração, e a adoração no Antigo Testamento era feita com ofertas, que representavam o custo da nossa salvação. A oferta não era dinheiro necessariamente, a oferta que ele estava dizendo, o sacrifício aqui que ele estava dizendo, era chegar na frente de um animalzinho, e olha só a cena, porque Deus fez isso para que isso entrasse na nossa cabeça e a gente pudesse entender o custo da nossa salvação. Você colocava a mão sobre a cabeça desse animalzinho, imagina uma ovelhinha, você tinha que botar a mão na cabeça daquele animalzinho, como se os seus pecados fossem transferidos para aquele animalzinho, e aí o sacerdote vinha e degolava na tua frente o animalzinho. Horrível. Eu não queria participar de um culto desse. Fala a verdade. Não é horrível? Por quê? Porque a gente não entende que o salário do pecado é a morte. O que Deus estava dizendo para a gente, através dessa cerimônia, é que o teu pecado tem custo e é alto, morte. Graças a Deus a gente não faz mais isso. Sabe por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus sobre quem nós lançamos os nossos pecados, e Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e Ele morreu por nós, mas o salário do pecado é a morte. Porém, esse sacrifício, essa ideia de sacrifício, ela continua por todo o Velho Testamento, e por isso a Bíblia ensina isso, e a gente aprendeu a semana passada, estudando aqui, que ninguém ia à presença de Deus de mãos vazias. Por quê? Porque Deus é digno de adoração. Jesus já pagou esse preço, mas Jesus pediu um sacrifício de louvor. E qual é o sacrifício? É que não é um animalzinho. Jesus ensinou de uma maneira muito simples. Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito de fazer um pacto com Jesus sem sacrifício. Mas então, se não é um animalzinho, se Jesus já tomou o meu lugar na cruz, eu sacrifico o quê? A minha vontade. Se você não estiver disposto a colocar na cruz a tua vontade, você nunca vai seguir a Deus. E era isso que estava acontecendo, porque a primeira entrega sacrificial que Jonas estava fazendo agora era a vontade dele.
Ele estava dizendo: não vai ser do meu jeito, vai ser do teu jeito, Deus. Qual era a vontade de Jonas? Ir para Tarsis. Qual era a vontade de Deus? Que ele fosse para Nínive. Por que ele não queria ir para Nínive? Porque ele odiava aquela gente, ou gente ruim, que mata as pessoas, que pela viva, que abre a barriga das mulheres grávidas, que faz coisas atrozes. E se eu ainda vou pregar o evangelho para eles, vou levar a bênção para eles, eu quero que vai tudo para o inferno. Estou falando a minha linguagem aqui. Mas Jonas não é diferente de mim e de você, não. Não tem vontade às vezes de pegar as caras assim? Fala a verdade, né? Meu sangue italiano ferve às vezes, eu tenho vontade assim. Aí se eu pudesse. Mas não sou só eu, não. Estou olhando para muita gente parecida aqui. Não é verdade? Eu não faço só o que eu quero fazer. Se eu não entender que eu coloco no altar de Deus a minha vontade, eu nunca vou seguir Jesus. Por isso ele vai ensinar isso de uma maneira muito clara. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz não é sofrimento. Tomar a nossa cruz não significa que a gente vai agora passar pelas coisas horríveis da vida. Não, tomar a nossa cruz significa botar na cruz o meu eu e dizer: Senhor, de hoje em diante eu tenho um Senhor a quem eu sirvo de todo o meu coração e com toda a minha alma. Se eu não fizer isso, eu nunca vou entender a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Eu sempre vou ser como Jonas, que acha que a vontade de Deus é a pior coisa que existe na face da terra. Mas quando o meu eu está pregado na cruz, eu estou lá em nome de Jesus, em qualquer lugar que Ele me mandar. Não tem jeito de a gente passar pelo arrependimento sem crucificar a minha vontade. E sabe, queridos, crucificar a vontade não é muito fácil, não. Eu já tive vários momentos que eu tive que crucificar a minha vontade. E Deus nos permite chegar em encruzilhadas da vida para saber se a gente está afim ou não de andar com Ele. Há muitos anos atrás eu tinha um sonho. Eu achava horrível a gente estudar, fazer uma faculdade e não valer nada, porque no tempo que eu estudei teologia, a teologia não era reconhecida pelo MEC como curso universitário, e eu achava aquilo frustrante. E eu sempre pensei comigo: um dia eu vou fazer uma outra faculdade. E Deus é tão bom, que um dia mandou uma pessoa maluca pegar uma cópia do meu RG, do meu CPF lá na igreja, e a secretária ainda deu, vê só, né? E ela foi lá e fez a minha matrícula no vestibular. Ela sabia que uma das matérias que eu gostaria de fazer, um dos assuntos, seria psicologia, e fez a minha matrícula. E chegou um dia e falou: o senhor sempre falou que gostaria de fazer uma faculdade? Pois é, vai fazer agora, já fiz a matrícula. Eu falei: a senhora é doida? Como é que eu vou fazer o vestibular? E falei: eu não vou fazer não. Mas aí, pensando, né, avaliando, falei: mas se Deus abriu essa porta, por que eu não vou fazer? Um dia antes do vestibular, decidi: vou fazer o vestibular, vou estudar para fazer o vestibular. Cheguei de madrugada em casa para estudar. Bom, deixa para lá a história. Fiz o vestibular, pela misericórdia de Deus passei. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Veio uma pessoa e disse: pastor, o senhor entrou, tem dinheiro para pagar? Eu falei: não tenho, eu vou pagar o seu curso. Falou: vou ser seu apoiador financeiro.
Eu já tinha dinheiro para pagar a faculdade. Estava na fila para fazer a matrícula. E aí eu fiz uma oração. Toma cuidado com a oração que você faz. Eu fiz a seguinte oração: Deus, tu sabes que isso aqui é um sonho. E tu sabes que o Senhor está me dando esse sonho porque eu não procurei. Tu sabes que eu não tenho dinheiro. Tu sabes que eu estou aqui só pela tua graça. Por isso, se um dia essa faculdade for pedida pelo Senhor, eu vou entregar de volta, porque eu sei que ela não é minha, é tua. E eu fiz isso chorando, na fila para fazer a matrícula. Toma cuidado com o que você ora. 6 meses depois, a primeira igreja batista de Curitiba me convidou para ser pastor daquela igreja. E eu tinha que tomar uma decisão: continuar a faculdade ou ir para lá, porque eu sabia que Deus estava me mandando para lá. E eu tentei conciliar tudo, tentei arrumar transferência, mas não existe transferência no primeiro semestre de nenhuma faculdade. Tentei trancar a matrícula, já tinha passado o prazo da matrícula, de trancamento. E eu me lembro o dia que eu cheguei na secretaria daquela faculdade e disse para eles assim: eu preciso, estou mudando de cidade, eu vou ter que parar o meu curso. E aquela senhora disse, eu falei, dá para trancar? Ela falou, não dá. Dá para transferir? Não dá. O que dá para fazer? Ela falou, dá para cancelar a matrícula. Eu falei, o que é isso? E ela olhou muito fria para mim e disse assim: eu vou naquele arquivo, pego a sua ficha, e de hoje em diante você nunca mais existiu para nós. E eu falei, uau, o que é isso? Mas eu tinha um pacto com Deus. Crucificar o eu é não fazer a nossa vontade, mas fazer a dele. E eu falei, então me dê o papel para assinar. E ela ainda foi mais dura comigo. Pegou e falou assim: vem aqui, moço, entra aqui na sala, que era a sala do reitor da faculdade. Ele não está aqui agora. E o senhor pensa bem no que o senhor vai fazer, hein? E eu me lembro que eu estava chorando quando assinei aqueles papéis. Falei, um dia o senhor me deu, um dia o senhor me pediu, está aqui de volta. Deus é bom. Se eu pude fazer o ministério que fiz lá, foi porque aquele dia foi o dia da minha entrega, a entrega da minha vontade. E Deus me abençoou, porque o meu título do seminário foi reconhecido pelo MEC depois, e depois fiz 2 outros doutorados, porque Deus me deu, mas no centro da vontade dele. Não tem jeito de a gente passar pelo arrependimento sem entrega sacrificial do eu. Se você quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito. Não dá nem para dizer, como disseram 2 para Jesus: deixa eu entregar meu pai, enterrar meu pai, que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Que palavra dura! É que não tem conciliação. Ou a gente se coloca no altar de Deus para fazer a vontade dele, e essa vontade há de se tornar boa, perfeita e agradável na nossa vida, porque Ele é o Senhor da nossa vida, ou a gente vai brigar com Deus o resto da vida, e nós seremos ingratos. Mas continua esse sacrifício, porque lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, e não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe, o sacrifício que Deus pede de nós é o eu crucificado. Mas quando o eu está crucificado,
Graças a Deus, você está aqui no centro da vontade de Deus. A gente continua praticando aquilo que o Velho Testamento chamava de sacrifício, que é louvor e adoração. E ele diz que o sacrifício de hoje agora é confessar o nome do Senhor diante de outras pessoas. Querido, quando você fala de Jesus para alguém, você não está fazendo uma campanha política para mudar de lado alguém, e nem você é um especialista em convencimento. Não, você é uma testemunha que com os seus lábios confessa a glória de Deus na tua vida e o que Ele fez. E a Bíblia diz que a boca fala, então logo você vai ver do que o seu coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da graça e cheio do Espírito Santo, ninguém aguenta você. Você vai falar de Jesus, do amor de Deus toda hora, em todo lugar, de qualquer jeito. Você vai aproveitar cada oportunidade, porque isso é fruto dos lábios, brota de dentro daqueles que confessam quem é o Senhor na sua vida. Mas o sacrifício de louvor não para só nos lábios que confessam, mas ele continua nas expressões da nossa vida. E na expressão da nossa vida a gente descobre que nós começamos aqui o verso 16: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E ele está dizendo o seguinte: olha, não só os seus lábios frutificam louvor, dizendo quem é o Senhor e anunciando a sua glória, como as suas mãos manifestam a bondade de Deus. E aí nós nos tornamos agentes da graça. Sabe, a gente não abençoa pessoas porque é gostoso abençoar. Abençoar a gente dá trabalho e é sacrificial. Se você é líder, e um bom líder, então você está pastoreando pessoas, e pastorear pessoas dá trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão carentes, estão necessitadas, não é verdade? Tem muita gratificação no pastoreio, porque quando a gente vê a bênção de Deus, é tão gostoso, a gente vibra. Mas tem muito trabalho, e o Senhor está dizendo: olha, de hoje em diante você vai ser as minhas mãos, os meus pés, os meus lábios. Olha que coisa linda, a Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo vivo de Jesus, ou seja, Jesus vai ser conhecido, e os atos de Jesus vão se manifestar nessa terra, através da sua boca, através das suas mãos, através dos seus pés, através dos seus recursos, através da tua ajuda, através do seu cuidado, através da sua oração, através do seu socorro. E a Bíblia diz que esse é o nosso sacrifício de louvor: lábios que anunciam e mãos que servem. Lábios que anunciam e mãos que servem. Começa com a nossa coração entregue, depois lábios que anunciam e mãos que servem. Termino aqui. Quando a gente descobre isso, a gente entende o sentido da igreja. Eu não venho na igreja porque só tem gente boa na igreja, porque tem muita casca de ferida aqui dentro, começando comigo. Vocês entendem essa expressão, casca de ferida? Entende? Gente melindrosa, qualquer coisa que acontece, sai sangue, dói. O pior casca de ferida sou eu, mas você também é. A gente não vem da igreja porque todo mundo aqui é perfeito e maravilhoso, porque a Bíblia diz que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus.
Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque não há mais nenhuma condenação para nós por causa da sua graça. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque você é meu irmão, porque Deus é seu Pai, porque a Bíblia ensina que eu sou capaz de amar o meu irmão que eu vejo. Como posso dizer que amo a Deus que eu não vejo? Eu estou aqui por causa do meu Senhor e para ser uma bênção nessa terra. E às vezes para estar aqui, eu tenho que crucificar o meu eu, senão não vai. Tanta coisa. Você tem na sua história e eu tenho na minha. Mas eu quero dizer que não dá para a gente seguir a Jesus sem firmar pactos com Ele, de louvor, de gratidão, de entrega, de serviço, de compromisso com o povo. Sabe, a igreja não é invenção humana. Se fosse invenção humana, ela seria facultativa. Mas quem inventou esse negócio foi o Senhor Jesus. Ele constituiu a sua igreja. E é por isso que a gente faz parte do povo de Deus, como corpo de sacerdotes, como corpo de irmãos. E por incrível que pareça, juntos nós somos melhores. E na sabedoria de Deus, tão grande, Ele não deu todos os dons do Espírito para uma única pessoa. Você tem alguns dons, talvez você tenha muitos dons, mas você não tem todos, para que você entenda que você precisa do seu irmão, que tem os outros dons que você não tem. Mas Deus te deu alguns dons, para servir a igreja toda, e se você não usa esses dons, você é como aqueles da parábola de Jesus, dos talentos. Deus vai tirar de você para dar para outro, porque você não entendeu o sentido da sua missão. Jonas estava no ventre do peixe, profeta, mas não entendia as entregas. Não tem outro jeito de servir a Deus sem fazer entregas sacrificiais. E hoje eu venho aqui em nome de Jesus desafiar você a fazer entregas sacrificiais. A primeira entrega é a gratidão. Para de ser murmurador da vida. Está entendendo? Louva a Deus. Mas eu não consigo, tem isso, tem aquilo. É verdade, mas tem algumas coisas pelas quais você pode começar o seu louvor. Começa por elas. Adora a Deus. E depois, passa pela entrega do eu. Às vezes nós somos murmuradores, porque o nosso eu está tão inflado, que não cabe mais nada. Mas quando a gente crucifica o eu e a vontade de Deus se transforma em algo tremendamente doce na nossa vida. Enquanto o nosso eu está lutando, a vontade de Deus é horrível, como foi para Jonas. Mas quando eu entrego, ela muda de sabor. E você vai ver que Jonas teve que passar por estágios. E ele vai pregar e não vai entender. E depois Deus vai ter que continuar trabalhando na vida para abrir a visão dele, porque ele não tinha visão, para entender a missão dele. E assim é na minha vida. Eu e você estamos sendo construídos todos os dias. Você não está pronto, nem eu. A gente está sendo preparado pela graça. Hoje eu queria orar com pessoas que querem fazer entregas sacrificiais. Colocar a murmuração no altar de Deus. Primeira entrega. Colocar a adoração no lugar da murmuração. Vou te louvar pelas coisas boas que o Senhor tem feito. As que eu não entendo,
eu vou confiar na tua graça. Está entendendo? Porque nem sempre você vai entender tudo não, meu querido. Você vai ter que caminhar por fé. É assim que funciona. Para isso, você vai ter que colocar o teu eu no altar de Deus e dizer: Senhor, está sendo crucificado para fazer a tua vontade. De hoje em diante vai ser do teu jeito, ainda que eu não entenda. E é legal porque às vezes Ele nos permite entender, às vezes não, mas a gente vai entender que Ele tem propósitos para a nossa vida. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando hoje? Então hoje é dia de entrega, está entendendo? Entrega do mais difícil de entregar. Se eu pedisse uma grana aqui, era fácil, você metia a mão no bolso e trazia aqui, porque não tem sacrifício. Mas se eu pedir para você colocar a tua vontade no altar de Deus, aí tem sacrifício. O teu jeito tem sacrifício. Então aqueles a quem o Espírito Santo está falando hoje, eu queria convidar para virem à frente, para a gente fazer um momento de consagração, de entrega. A gente vai celebrar isso na presença de Deus. É um pacto, é uma aliança, você está entendendo? Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá agora, em nome de Jesus, pode vir, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, firmar pactos, firmar aliança com o Senhor, firmar propósitos com o Senhor, e a gente vai levantar um clamor de entrega, de oferenda, de entrega ao Senhor, e só você sabe quanto custa isso, porque é custoso, não é fácil não, viu? Mas é abençoador na nossa vida, é abençoador. Gratidão, louvor, o eu no altar, mãos de Jesus, pés de Jesus, lábios que proclamam. Pode vir, em nome de Jesus, se Jesus está falando com você. Se você está lá na galeria, desce a escada aí em algum lugar, vem para cá, Jesus quer ouvir a sua oração também. E a gente vai celebrar na presença do Senhor aqui aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Pode vir, em nome de Jesus, aqueles a quem o Senhor está chamando, vem para cá, pode vir, em nome de Jesus, isso, vem, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. O Senhor vai fazer algo novo aqui. Ele tem tanta coisa boa para fazer, você nem imagina, mas a gente tem que passar pelos processos de Deus e deixar Ele fazer essas coisas boas na nossa vida. Isso, tem gente descendo a escada, desça aqui a escada, vou aguardar você, querido, pode vir, em nome de Jesus.